Bom dia, comunidade rara. Estou aqui hoje, eu sou Regiane Monteiro, diretora do Muitos Somos Raros. Estou aqui hoje para começar um produto novo aqui do nosso canal, que é o podcast Poder Raro. Como vocês sabem, o Muitos Somos Raros é a maior plataforma integrando a comunidade de raras e outros tantos players que fazem parte do mercado de raras hoje aqui no Brasil. Né? E o nosso grande objetivo com esse podcast que a gente está começando agora é falar com a comunidade rara, trazer os assuntos da rotina dos pacientes, falar sobre a jornada desses pacientes e trazer também informações que possam auxiliar os pacientes, os cuidadores, os seus familiares em todos os dias nessa luta que a gente tem aí dentro das doenças raras. Então, hoje eu estou aqui com a Cíntia Cabral. Prazer, Cíntia. Muito bom ter você aqui com a gente hoje. E a Cíntia vai contar um pouco para a gente da experiência dela nesses últimos 5 anos como advogada na área da saúde e principalmente também no universo de raras, onde a Cíntia já está aí atuando há bastante tempo com muitas famílias. E a gente vai conversar um pouco sobre as últimas decisões que envolvem aí a comunidade rara, né, a questão de acesso dos pacientes, não só acesso a medicamentos, mas também acesso ao tratamento de um modo geral. Então, Cíntia, primeiro, muito prazer, queria que você contasse um pouco de você, como é que você chegou nesse mercado da saúde e de raras, né, e qual que é a sua visão hoje do Brasil nesse mercado e o que a gente pode esperar, o que os pacientes hoje podem esperar quando eles vão à luta aí para ter acesso aos medicamentos, acesso aos tratamentos. Tá certo. Obrigada pelo convite, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para as famílias raras, né? Eu comecei nessa área da saúde um pouco motivada por minha trajetória pessoal de familiares, né? Que precisaram também de tratamentos relacionados ao tema. Somado a isso, eu sempre digo que eu atuo por propósito, né? Porque o que me motiva é poder trazer esse impacto positivo na vida das famílias, né? Isso que me traz combustível para continuar atuando nessa área. A especialização em si veio depois que eu já estava atuando na área, né? Depois que eu tive a minha primeira indicação de paciente foi através de um médico, né, de um amigo que trabalha num hospital de ponta, de excelência aqui em São Paulo, e ele precisava de uma ação, né, para um paciente, na verdade, que era também um médico, e precisava de uma tecnologia, né? E foi meu primeiro paciente. E esse paciente ele me impactou muito positivamente, porque nós conseguimos eliminar muito rapidamente, em 2 dias ele operou, ele estava na UTI quando me contratou, né? Então foi bem impactante. E a partir daí eu senti que era um chamado mesmo, né? Então eu me especializei e muitos pacientes, muitos clientes vieram a partir daí. E como que você avalia hoje, como está a questão das doenças raras hoje no Brasil, os pacientes que estão nessa jornada? Né? A gente tem hoje uma comunidade rara muito grande que integra um número muito grande aí de doenças raras. Você diria que está igual para todo mundo? Tem diferença? Quer dizer, dependendo do tipo de doença rara, a gente tem movimentos que estão mais à frente, outros que estão ainda mais atrás, engatinhando. Que momento que a gente está no Brasil em relação às doenças raras? Tem um cenário que muda um pouco, né? Dependendo do medicamento ou do tratamento que esse paciente precisa, se já está aprovado no Brasil, se já está incorporado no SUS, muitas vezes pode ser conseguido, né? Se já está incorporado no SUS, pode ser conseguido de forma administrativa. Agora, se não está incorporado no SUS e nem aprovado pela Anvisa, a única forma de conseguir é via judicial no Brasil hoje. E aí, nesse caso, é via importação do medicamento, ou não necessariamente? Não necessariamente. Se ele já foi aprovado pela Anvisa, né, pode ser que consiga esse medicamento sem importação. Agora, se ele ainda não está aprovado, a única forma é importando. E você acha que hoje a gente tem visto aí uma série de decisões que acontecem quase que, né, diariamente a gente tem decisões acontecendo aí no universo de raras e recentemente a gente teve uma questão aí junto ao STF. O que isso trouxe de
avanço ou, na verdade, trouxe de problema para os pacientes de raras a partir de agora? Você está mencionando o tema 6 Exato. do STF, né? Que teve julgamento agora recentemente, e ele trouxe mais desafios, né? Mais desafios para essas famílias, porque trouxe critérios mais rígidos para a concessão judicial, né? Então, o que mudou? Como é que estava antes e, a partir de agora, o que vai acontecer com esses pacientes? O que a gente pode esperar disso? Então, a gente tem alguns requisitos, né? Para o medicamento ainda aprovado pela Anvisa, não incorporado pelo SUS ainda. O que a gente fala não incorporado pelo SUS? É que ainda não passou pela Conitec. Sim. Né? Então, ele foi aprovado pela Anvisa, mas ele ainda não passou pela Conitec. Não foi precificado e não está ainda dentro do nosso sistema. Então, para esses medicamentos, em específico, precisa da negativa administrativa prévia, né? Precisa ter feito o pedido de forma administrativa e ter tido esse pedido negado. Precisa também ter alguma ilegalidade ou omissão no processo da Conitec, né? No processo de incorporação pela Conitec. Também precisa não ter uma alternativa de substituto pelo SUS do medicamento. Também a gente precisa ter uma comprovação robusta, científica, da eficácia e segurança do medicamento e também demonstrar que é imprescindível esse medicamento para aquele paciente. Né? E também, por último, a insuficiência de recursos para a família custear o tratamento. Né? Isso para os medicamentos aprovados pela Anvisa. Os não aprovados ainda têm um requisito a mais, que é o pedido de registro pela Anvisa no Brasil ou o registro em agências reguladoras de renome internacional. Como nos Estados Unidos, na Europa, FDA, o EMEA, coisas assim. Né? Mas aí me diz uma coisa, para esse paciente que ele acabou, primeiro que ele tem uma jornada muito longa, né? Geralmente quando você recebe um paciente, quando chega para você um paciente de doença rara, quanto tempo ele já estava buscando pelo diagnóstico, mais ou menos? Quando eles chegam finalmente a entender qual é o diagnóstico e saber que existe um tratamento? Olha, varia, viu? Varia bastante. Nós temos pacientes assim que descobrem muito no início, por sorte, né? Porque o diagnóstico precoce é muito importante, né, para as doenças raras, pela janela de aplicação dos medicamentos. Muitas vezes existe um tempo certo para ser aplicado, né? Então, você não pode perder esse tempo. Então, assim, muitas famílias vêm logo no início, tem informação hoje em dia pela internet, até o trabalho do Muitos Somos Raros é muito importante, né, em levar a informação para essas famílias. Mas tem outros casos que muitas vezes essa família demorou muito tempo para chegar nesse diagnóstico, teve dificuldade no exame genético, teve dificuldade para encontrar um médico, teve dificuldade para que um médico conseguisse enxergar uma doença rara ali naquele diagnóstico, porque muitas vezes demora para chegarem nessa conclusão, vai por eliminação. Muitas hipóteses vão sendo vistas antes de chegar nesse diagnóstico. Mas né? uma família hoje, por exemplo, de baixa renda, ela consegue fazer o exame genético? Ou a situação dela já começa desde o exame? Começa desde o exame. É isso que a gente vê muita dificuldade, né? Por isso que a gente fala que o problema não está lá no final, em conseguir a medicação. O problema está no início, logo no exame genético, né? Às vezes até antes, no teste do pezinho, né? Em muitas regiões do Brasil. Então, para pessoas que dependem única e exclusivamente do SUS, é um desafio ainda maior, né? Conseguir um exame genético pelo SUS em tempo hábil, conseguir um especialista geneticista pelo SUS em regiões do Brasil diversas. Né? Eu atendo o Brasil inteiro, então tem pacientes do interior do Rio Grande do Sul, tem pacientes do Norte, Nordeste, tem pacientes de todo o Brasil. Né? E essa é uma grande dificuldade, tanto o exame quanto o profissional. Mas o exame também é algo que muitas vezes o paciente pode requisitar por meio judicial. Sim, muitas famílias pagam de forma particular por não saber.
Entendi. Entendeu? Mas ele poderia requisitar. Pode também. pode requisitar. É mais complicado ainda conseguir o exame? Sim, mas pode ser mais demorado, né? Sim. Para receber esse diagnóstico, às vezes, entrar com uma ação para conseguir o exame, Uhum. muitas vezes não é o caminho que as famílias procuram. E essas famílias fazem o quê, no geral? Elas acabam pagando o exame ou elas chegam a uma associação de pacientes? Como que é esse caminho, essa jornada desse paciente no geral, do SUS, que a gente está falando aqui? Sim, ou através de ajuda, de associações, muitos ficam perdidos no caminho, né? Então, é muito importante esse trabalho, a gente trazer informação, né? Muitos ficam perdidos no caminho, não sabem para onde eu vou, onde eu consigo, né? Então, esse acolhimento, essa rede de apoio é muito importante para essas famílias, porque às vezes eles ficam sem amparo, né? Não tem condições financeiras, não tem apoio ali do sistema, então, né, precisa dessa rede de apoio, né? Então, é muito importante essas associações, mas muitos fazem o quê? Juntam dinheiro e pagam. E acabam pagando o exame de forma particular, mas também até ele chegar nesse médico, muitas vezes... Eu já escutei muito isso, eles falarem assim, olha, eu já paguei 5 mil no exame, mais não sei quanto na consulta, eu não tenho mais condições. Sim. Né? Fora as terapias, né, que são pagas. Exato. E aí, geralmente, quando a gente quer passar para as pessoas, para elas entenderem um pouco melhor essa jornada do paciente, né, ele acaba pagando o exame, ele acaba... Pagando a consulta. Ele chega no diagnóstico. Chegou no diagnóstico, é só uma nova batalha que ele está começando. Tudo bem, agora ele já sabe qual doença rara é, o que ele pode fazer, né? Projetar um pouco isso. Mas, de certa forma, ele também nem sempre vai ter o apoio do SUS para o tratamento, não só medicamentoso, mas também para o dia a dia desse paciente. Exato. Então, quando uma família chega para você, em geral, você está levando não só o tratamento medicamentoso, mas todo esse tratamento desse paciente a partir daquele momento. Essa é a ideia. Sim. A informação, principalmente, né? Esse paciente, essa família saber qual o caminho que ela tem que trilhar, por qual caminho que ela deve ir, o que ela precisa de documentação, né? O que ela... Né? Isso é o que a gente vê, assim, o maior desafio. E hoje, como é que você avalia a justiça? Como é que a justiça está recebendo, né, essas ações relacionadas às doenças raras? Cíntia, o que você percebe que mudou? Teve alguma coisa que mudou para melhor nesse período? E o que mudou para pior? O que você percebe que a gente está retrocedendo? A via judicial acaba sendo a única via para essas famílias, né? Uhum. E, assim, muito é falado, nossa, mas a judicialização é ruim. Mas, se a gente não tiver a judicialização, essas famílias não têm nenhuma esperança, né? Hoje em dia, a judicialização para doenças raras é a única esperança e alternativa, é o único caminho. Não tem outro, né? Então, assim, esse movimento que está acontecendo na justiça é porque o sistema não está preparado. A gente precisa preparar o sistema, a gente precisa trabalhar e conversar sobre todas essas questões que vêm à tona, porque não é simples, né? Essa questão envolve muitos fatores. Dentre eles, o mais discutido quando a gente fala de doenças raras, que é o orçamentário, né? Sim. E nesse caminho que você tem trilhado com os pacientes, quais que são os maiores obstáculos que você percebe dentro do sistema? Médicos. Muitos pacientes têm dificuldade de encontrar um médico geneticista que prescreva o medicamento na sua região. A maioria das famílias se desloca mais de 1.000 quilômetros, pega avião para conseguir acessar um médico geneticista. E isso, assim, elas acabam vindo para São Paulo? Sim. Para quais outros locais? Para São Paulo. Para São Paulo, quase todo mundo. Uhum. Muito para São Paulo. Porque nós temos ótimos geneticistas Sim. aqui, né, que prescrevem, mas são particulares, né, não estão vinculados nem ao SUS e nem à saúde privada, né. Sim, e a gente tem também, muitos dos geneticistas, a gente sabe, também estão vinculados muitas vezes ao SUS, mas mesmo assim, essas famílias nos seus estados, elas acabam não tendo nenhuma assistência. É assim que você vem observando. Essa é outra dificuldade, porque os médicos geneticistas que estão dentro do sistema, tanto do SUS quanto da saúde suplementar, muitas vezes não prescrevem.
Não prescrevem essa medicação porque não faz parte do SUS, não está incorporado no SUS, não está aprovado na Anvisa. Por que eles vão prescrever? Né? Porque o próprio sistema oprime, né? Eles têm medo do descredenciamento. Então, assim, muitos pacientes falam assim, mas eu fui no médico e ele não prescreveu. Então, o que a gente tem que orientar? Passar num médico particular. Então, esse é outro entrave, né? Que muitos médicos que estão dentro do sistema não prescrevem. Mas a gente já tem hoje, até assim pela nossa experiência no Muitos Somos Raros, a gente tem hoje uma quantidade muito grande, né, de doenças raras que hoje já tem medicamentos aprovados pela Anvisa no Brasil. Sim. Nesses casos dos medicamentos que estão aprovados pela Anvisa, como que você observa que o que vem acontecendo com a jornada desse paciente? O que a gente percebe que, na verdade, a gente deu um passo para frente? O que está mudando para melhor? E o que você percebe nesses casos também que a gente está, mesmo com o medicamento aprovado pela Anvisa, a gente está retrocedendo? Porque o caminho não acaba na aprovação da Anvisa, né? A aprovação da Anvisa, ela é o começo para a aprovação pela Conitec, né? A Conitec, ela vai fazer o quê? Ela vai precificar, ela vai analisar a eficácia, a segurança e também a questão orçamentária. Então, essa é a maior barreira, hoje em dia, para as famílias, porque mesmo aprovado na Anvisa, às vezes o medicamento fica mais de ano, mais de 2 anos, para ser aprovado pela Conitec. A gente tá passando por isso com o Zolgensma, né, que está nessa situação, com um acordo de compartilhamento de risco. Para qual doença? Zolgensma. Para qual doença é o medicamento? Só para a gente colocar aqui. Nossa, agora... Pela AMI. Agora você vai ter que cortar. Não tem problema, mas a gente corta. Só pra seguir. É que eu tava aqui, a condroplasia... E aí, sabe o que eu ia te falar? Só pra gente... me faz a pergunta. Deixa eu dar uma pausa, viu, Caio? Só pra gente dar uma pausa. A gente não usa o nome comercial. Você tem o nome do princípio ativo? Vamos usar o nome do princípio ativo, não o nome comercial. Na verdade, eu não gravei o nome. Bom, esquece, não vamos usar o nome. A gente vai falar o medicamento para a AMI, então, né? O medicamento para a AMI. E aí só explica o que é a AMI, né? Mas eu não posso explicar a doença. Não a doença, só não fala só a AMI, fala o nome que é... Bom, mas vamos usar a AMI mesmo, depois a gente põe uma explicação. Atrofia medular espinhal. Você pode falar que é um dos medicamentos mais caros do mundo. Ele não é mais considerado, né, o mais caro do mundo hoje em dia. Me faz a pergunta de novo pra gente não sei se tem que avisar ele ou não. Não, a gente pode seguir, aí depois a gente corta. A gente corta isso daí no geral. Mas você tinha perguntado do medicamento da Anvisa, né? Não, tinha perguntado para você o seguinte: quando a gente tem o medicamento aprovado pela Anvisa, ainda assim a gente percebe que a jornada do paciente é muito extensa. Sim. Né? Então, o que acontece? Qual que é a diferença? Por exemplo, um paciente que você tem que hoje, né, esse paciente, ele busca um medicamento que ainda não está aprovado pela Anvisa. Em quanto tempo ele pode ter uma negativa ou pode ter o medicamento pode chegar para ele? Ou, no caso de um paciente que o medicamento já está aprovado pela Anvisa, isso muda muito? Quer dizer, essa jornada em ter acesso ao medicamento, ela muda muito de um para o outro? Isso, exatamente, porque a aprovação na Anvisa, ela não acaba aí, né? A partir da aprovação na Anvisa, a gente vai para a aprovação na Conitec, né? Para a incorporação ao SUS. Então, é nessa fase que geralmente a gente tem o maior entrave, né? Até mesmo o medicamento para atrofia medular espinhal, né? A AMI, está, nesse momento, passando por esse entrave, né? Que nós estamos aí há 2 anos com o medicamento aprovado pela Anvisa, mas ainda não está incorporado no SUS, não está disponível para o paciente no SUS. Sim. Então, a única via ainda é judicial. E assim, isso é totalmente ruim para o sistema, porque acaba saindo mais caro, né?
Exato. E a AME tem uma questão a mais, né? Que o bebê, quando se descobre, quanto mais cedo se descobre, você consegue evitar a progressão da doença, né? E Sim. quando você passa por todo esse processo e a cada dia que os pais ficam aguardando, é a doença que vai progredindo. Então, a gente tem uma situação ainda mais complexa quando a gente fala desse universo também de doenças raras, porque hoje a gente tem a gente vai ter medicamentos que vão acabar, o paciente vai utilizar, obviamente, pela vida inteira, mas a gente já tem casos de medicamentos que hoje eles permitem que o paciente, que a doença não continue. Então, como que a gente pode, de fato, fazer, o que você enxerga dentro do sistema judiciário hoje, como que vem sendo a opinião do sistema em relação às doenças raras? Está muito mais ligado ao governo na linha de que realmente é impossível do ponto de vista orçamentário, ou a gente só vai tá pendendo mais para a linha, se o medicamento não está aprovado, não está dentro da Conitec, não foi aprovado pela Conitec, é mais difícil de conseguir. Como é que está essa situação? No dia a dia, eles estão pedindo o parecer do Netjus, né? Não está mais bastando só o laudo médico. O que é o parecer do Netjus, para quem É da aquela linguagem? consulta que o juiz pode fazer a uma câmara técnica que auxilia o juiz na decisão. Então, assim, antes era suficiente só o laudo médico, o exame genético e a prescrição. Hoje, eles estão mandando para o Netjus para ter esse relatório, que muitas vezes vem com uma conclusão que não é favorável, né? Às vezes vem até, muitas vezes, desatualizado, né? Com evidência, não está com as evidências atualizadas. Cíntia, dá um exemplo para a gente, assim, da rotina, do seu dia a dia, de um caso que o paciente passou por tudo isso, por exemplo, e teve o acesso negado, né? E que vocês percebem que é uma situação que não deveria ter ido para esse caminho. Como que foi essa jornada? Assim, eu não posso trazer muitos detalhes, né, dos casos aqui do escritório por conta do Código de Ética da OAB, né? Mas, assim, falando de uma forma geral da situação, eu acredito que esses critérios que foram trazidos recentemente pelo STF acabaram trazendo mais dificuldades e mais demora nesse processo da judicialização, porque manda para fazer o parecer e volta o parecer. Então, isso tudo acaba sendo mais demorado, né? Então, recentemente a gente, conversando, né, com familiares e pessoas que estão também no dia a dia aí das doenças raras, uma das coisas que eles trouxeram para a gente foi: se já estava difícil antes, está ficando cada dia mais difícil. Os pareceres estão cada vez mais desfavoráveis. E isso faz a gente se perguntar, acredito que aí todos os pacientes acabam tendo essa mesma impressão, né, de que você está quase um mato sem cachorro. Eu não sei, eu vou chegar, vou entrar, vou passar por todo esse processo e lá na frente eu posso ter uma negativa, né? E a partir daí, o que esse paciente pode fazer? Sim, é uma jornada difícil, né? Não vamos dizer que é simples, mas existe esperança, né? Existe como conseguir, né? Isso que é importante a gente ressaltar, porque dentro desse cenário onde essa família recebeu esse diagnóstico e já ficou apavorada num primeiro momento, buscando um tratamento, descobriu que existe um tratamento viável, né? Então, assim, é um acalento você saber que existe um tratamento, né? É difícil conseguir? Tá, hoje em dia ainda é uma jornada difícil, mas ela é possível, né? Ela é possível. Essa jornada, quando a gente fala uma jornada difícil, a gente está falando de quanto tempo em média? Quer dizer, o paciente passa por todo aquele processo até ele descobrir e descobriu. Ele tem o tratamento está aprovado pela Anvisa, mas não está disponível no SUS. Como que esse paciente, quanto tempo a mais, muitas vezes, a média, que vocês percebem que esse paciente ainda leva para ter acesso ao medicamento? Sim. Nós temos, assim, dentro da área jurídica, né, nós temos
como lançar a mão da liminar, né, do pedido liminar, que é uma tutela antecipada, é uma decisão que vem antes da sentença. Então, para casos de urgência, risco de vida, né, muitas vezes, assim, quando o paciente já tem dificuldade respiratória, algum comprometimento respiratório ou cardiovascular, né, a gente consegue diminuir esse tempo, né, porque a gente consegue demonstrar que se demorar, a gente vai perder o resultado útil do processo, né? Como a gente chama de forma técnica. É como se não adiantasse mais, né? Se a gente perder a vida, que é o objeto, né? É tão valioso ali que a gente está discutindo, se a gente perder esse tempo útil, já não tem mais por que ter o processo, né? Então, assim, tem vários cenários, vários casos, né? Tem casos que o paciente não tem esse risco de vida tão iminente, pode demorar mais até sair a sentença. Que né? é mais ou menos... A gente tem aqui média mais ou menos uma imaginando? média de 1 ano dentro do nosso judiciário, mas assim, isso para casos sem urgência, né? Sem urgência. Mas assim, a gente pede urgência para todos, né? Quase todos, porque dentro desse cenário de raros, como a gente tem a janela de implantação do medicamento, existe a urgência ali, né? Porque se passar da janela, já não vai ter o aproveitamento tanto quanto se fosse dentro da janela, né? Claro que sempre há um aproveitamento, dependendo da medicação. Algumas têm, algumas não, dependendo do caso. É difícil falar de forma genérica, porque é muito específico. Cada caso é muito específico. E a gente trata no escritório cada caso como único, não é de forma geral para todo mundo. Né? Sim, cada caso é diferente. E uma situação também que eu vejo que é bastante comum, eu tenho uma prima que tem fibrose cística, por exemplo, né? E ela conseguiu, judicialmente, a liminar para ter acesso ao medicamento. Então, a gente está trazendo aqui um exemplo, né, do dia a dia mesmo. Só que, ao mesmo tempo, muitas vezes esse paciente ele consegue eliminar, que foi o caso dela, mas não recebe por 1 mês, 2 meses, 3 meses e depois não consegue receber. Nesses casos, o que acontece? O que esse paciente pode fazer? Existem medidas legais que a gente pode forçar um cumprimento, né? Então, existem formas, mas aí a gente vai entrar com uma outra ação, né? Sim, aí é um processo que praticamente recomeça para ele ter acesso àquele medicamento. Não começa do zero. Tá. Não começa do zero, mas ele corre em paralelo àquele que já foi, né? Sim. É como se fosse forçar o cumprimento, né? A gente entra com uma execução para forçar que aquela decisão seja cumprida. Às vezes com bloqueio, às vezes com multa. Né? E você tem percebido que, assim, as decisões, quando elas acontecem, elas vêm sendo cumpridas? Como que isso está acontecendo em cada estado aqui no Brasil? Olha, em São Paulo a gente consegue ter um bom cumprimento até, assim. Mas quando não tem, é o que eu te falei agora, né? A gente lança a mão de todos os artifícios. E se a gente tiver que entrar com execução, com pedido de multa, bloqueio de conta, a gente faz isso, né? Tanto para plano de saúde quanto para a União, né, SUS. Sim. No geral, os pedidos têm sido mais diretamente para a União ou para os planos de saúde? Como que vocês também estão atuando nessa área? Eu atuo muito contra planos de saúde, mas atualmente, doenças raras a gente tem que judicializar dependendo do valor do medicamento à União. Sim. Né? Então, a gente não pode judicializar para outro, ou para plano de saúde, ou para outro ente, para município, nem nada. Isso também é uma novidade que saiu dentro dessa decisão nova do STF. Né? E isso também impacta negativamente para o acesso? Muitas vezes o plano de saúde é mais rápido para cumprir. Certo. Tá? Mas não impacta diretamente, porque o valor dos medicamentos também teria um impacto ali nos planos de saúde que não daria para suportar, né? Então, faz sentido que seja dessa forma. E no meio jurídico hoje, como que vocês estão avaliando? O que para você seria hoje o mundo, lógico, o acesso seria o mundo ideal, mas a gente estava falando de questão orçamentária, a gente está trazendo tantas questões nesse universo. Como que vocês enxergam que a gente poderia ter, de fato, um avanço dentro do universo das doenças raras?
tem que rever todo o sistema, né? O que não é fácil, porque, como a gente estava falando, o problema não está na ponta, o problema não está no acesso ao medicamento, o problema está lá no começo, no teste genético, do teste do pezinho, que a família faz e não tem acesso à quantidade de doenças que ela precisaria para descobrir aquilo, para ter um diagnóstico precoce. E muitas vezes não é só o teste, é também, por exemplo, se ela consegue aquele medicamento, ela conseguir ter hospital capacitado para aplicação, que geralmente são terapias que vêm resfriadas, que precisa ter uma capacitação, precisa ter um profissional que saiba manusear aquele componente, né? Então, assim, precisa ter também toda essa parte de logística pronta, né? De profissionais que saibam aplicar, de hospital capacitado, né? Então, isso também é importante a gente pensar dentro do âmbito do SUS, porque de forma particular a gente já tem isso. Sim, o paciente, no final, o jeito dele ter acesso é por meio particular quando a gente está falando do diagnóstico. Mas nem sempre é aí que vocês entram, né? Não, estou falando mesmo assim, quando procura, já conseguiu o medicamento, vai fazer, por exemplo, uma infusão de uma terapia gênica. Não faz dentro do hospital do SUS, é no hospital particular, porque não tem hospital pelo SUS capacitado para fazer, nem profissional capacitado para manusear. Sim. Então, acaba sendo tudo custeado de forma particular. Pela União, mas hospital particular, profissional particular, entende? Então, teria que ser uma reestruturação do âmbito do SUS para ter essa estrutura capacitada para atender o paciente dentro do SUS, que isso também ficaria mais barato. Entendi. Mas você acha que, por exemplo, hoje a gente está falando... A gente sabe que isso vai ser uma situação muito, muito lenta, muito difícil, porque até quando a gente fala de doenças crônicas, o SUS tem várias questões aí que não são perfeitas, né? Então, a gente sabe que esse universo de ter todos os hospitais capacitados, a gente conseguir ter acesso a todos os testes, as pessoas de fato terem esse acesso também lá na ponta, é algo que tende a ser lento. Né, uma sensação que a gente tem é que tende a ser lento. É uma luta que vai continuar, mas que ela tende a ser lenta. Quando a gente tem o diagnóstico e a partir daquele momento ele entra na jornada de conseguir o acesso ao tratamento, que não necessariamente é só o medicamento, como a gente falou no início, o que vocês hoje discutem no meio jurídico para que essa fase também se torne menos complicada para esse paciente? Porque ele já passou por tanta coisa para conseguir falar, não, agora eu sei que eu preciso fazer isso, eu sei que eu preciso ter esse tratamento, esse acesso. O que vocês enxergam hoje, né, até diante do que aconteceu agora, dessa nova decisão, o que seria o ideal para que esse paciente tenha mais acesso e a gente diminua, inclusive, a judicialização, porque essa também é algo que todos estão buscando, né? Sim, muito se tem falado em leis, né? Criar leis, né? Muitos projetos aí até estão sendo discutidos, avaliados. Mas eu concordo, né, que a gente tem que ter uma lei para regulamentar, mas tem que ter aplicabilidade dessa lei, né? Não adianta promulgar a lei e não aplicar. Como, por exemplo, a lei do teste do pezinho. Sim. Desde 2021, né, 2021 até agora, ela está ainda sendo implementada. Então, assim, não adianta promulgar a lei e não ter estrutura para colocar ela em vigência, né? Então, é importante pensar em todos esses pontos, né? Então, assim, é uma reestruturação mesmo, né, do então, sistema. Aquilo que, na verdade, às vezes é considerado uma vitória pela comunidade rara, acaba não sendo uma vitória por tudo isso que a gente está falando aqui, né? Sim, assim, a judicialização, ela vem como um ativismo mesmo, né? Judicial e social, porque se não é o judiciário fazendo a pressão, né? Se não somos nós ali, através dos pacientes, né? Colocando a voz dos pacientes ali para esses ministros, para todo o judiciário, poder ter consciência de que isso precisa ser olhado, precisa ser visto, precisa ser discutido, precisa ser pensado, então essas pessoas estariam sem voz.
Então, o problema não é a judicialização, né? A judicialização, ela vem como a única solução A nesse judicialização, momento. ela vem como uma alternativa para um problema muito mais Sim, ela profundo vem que já vem apontar, acontecendo há muito tempo, para né? apontar os defeitos ali, as falhas mesmo no sistema, né? E essa nova decisão, por exemplo, do STF, qual que é a sua opinião pessoal sobre isso? A minha opinião pessoal é complicado, né? Porque a gente analisa essa situação como um todo, né? Assim, a minha opinião ali, vendo a posição, né, do ministro Gilmar ali, que foi, né, que encabeçou ali essa decisão, eu penso muito na questão orçamentária, né? Quando ele suspendeu aquelas liminares, ele pensou no valor total que aquilo ia impactar o orçamento do SUS. Então, assim, eu acredito que toda essa discussão ela vem sendo mostrada dessa forma para que a gente possa encontrar um caminho dentro até da judicialização, mas para conseguir reduzir esse custo. Né? Existem formas, por exemplo, quando a gente consegue essa decisão via judicial, existe uma forma de conseguir desconto, né? A gente consegue, por exemplo, o preço final não é o mesmo preço como se fosse comprar pelo paciente, né? Existe um desconto, existe uma forma de precificação que é especial para órgãos públicos, para a administração pública, que vem com desconto. Então, compra com desconto com o laboratório. Se é através de decisão judicial, a gente tem essa possibilidade. Ou também através desses acordos que estão sendo feitos. Então, quando você fala essa parte, eu achei interessante. E é algo que eu particularmente não sabia, né? Então, não sei se toda a comunidade rara sabe disso. Eu não sabia mesmo. É possível você, judicializando, ter uma compra por meio diretamente do laboratório, como se ele tivesse já incorporado no sistema ou não? Sim. Como se fosse uma incorporação mesmo. É como se fosse através utilizando da aquela Conitec. tabela que hoje se utiliza para incorporar um medicamento. Sim. Mesmo, essa ideia mesmo. Essa ideia. Então, nesse caso, a gente não... Lógico que o medicamento, ele sempre vai ser de alto custo, mas ele isso não significa que a União está comprando pelo preço que a gente está falando, cheio do mercado privado, que sai em todas as matérias nos jornais. Com toda a tributação. Com toda a tributação. Em cima, então, você de consegue... de ICMS. Tudo. E qual é, geralmente, esse desconto, essa diferença que a gente está falando aqui? Existe uma porcentagem, toda uma tabela que é feita, um cálculo que é feito. Mas existe essa possibilidade. Quando você coloca isso para muitos pacientes, você pensa que você vai conseguir um desconto dentro dessa precificação, mais pessoas vão ter acesso. Porque é uma conta que não é inteligente, né? Muita gente tá falando sobre isso, porque esse acordo, né, que foi feito até para essa medicação da atrofia medular espinhal, não está sendo cumprido. O que estão fazendo? Estão entrando com ação para conseguir, estão comprando com o preço cheio, entendeu? Nesse meio tempo desses 2 anos. Então, assim, é muito importante essa discussão e também que os órgãos públicos tomem a frente nessas questões orçamentárias. A gente tem, então, situações em que mesmo o medicamento estando incorporado no SUS, ele acaba sendo comprado por outro preço por meio da judicialização, porque o paciente não consegue acesso. Sendo que dava para ter desconto. Então, a gente tem o governo gastando mais, sendo que já está incorporado. Por conta dessa demora. Por conta dessa demora. E a gente tem hoje ideia, Cíntia, do volume que isso significa para o governo, em percentual, o que a gente está falando? Quer dizer, é um medicamento que, por exemplo, ele sairia hoje por 60% o preço, 40%? Tem mais ou menos uma ideia do que a gente está falando aqui? Não seria um desconto tão grande, mas assim, é como se você comprasse a varejo, vamos dizer assim. Certo. Sabe, comprasse para revender e comprasse direto com a loja, né? É como se a gente fizesse uma analogia assim, né? Então, assim, não é um desconto de 60%, mas vai cair toda a carga tributária e é como se você comprasse direto da fábrica.
Você compra que já direto, é entendeu? que é um desconto. Falando assim, considerando de a forma, carga tributária no Brasil, a gente está falando de um desconto de forma não relativamente técnica, alto. né? Sim, Porque a de gente uma forma poderia bem. trazer a tabela e Sim, com mas de uma valor. forma só para a gente entender. Então, o Isso. que hoje acontece muitas vezes é que você pode ter um medicamento que está incorporado no SUS, ele não chega a esse paciente, o paciente acaba judicializando e Porque tem a janela de implantação, porque não dá para esperar. não dá para esperar, e aí, nesse caso, o governo acaba pagando mais caro por um medicamento que já está incorporado, por exemplo. Sim, porque aí vem através de uma liminar e tem que cumprir. Né? E muitas vezes não é observado esse ponto da precificação, né? Que você pode comprar com desconto através da administração pública ou de decisão judicial. Né? Acaba sendo... Existe, né? Eu nas minhas ações, eu coloco, né? Porque a gente vê muitos advogados falando dessa questão orçamentária, falando de política, falando de financiamento de campanhas, mas não falam de como a gente pode reduzir esse valor, né? Dentro da negociação Dentro da direta negociação do próprio com judiciário. os laboratórios e Com com os laboratórios e com o governo. E com o governo, né? Isso é bem interessante, é algo, por exemplo, que eu não sabia, né? Eu não tinha essa informação. E nesse aspecto, você considera que talvez toda a informação que é necessária para esse processo, os próprios ministros talvez não tivessem também toda a informação necessária para a gente chegar numa decisão como se chegou. Eu acredito que o ministro Gilmar Mendes tem essa visão. Essa visão de que, assim, peraí, vamos suspender, vamos fazer essa aprovação, porque todo esse movimento de aprovação com a Anvisa também é para conseguir um acordo direto para comprar mais barato. Por que a gente se preocupa com o preço? Porque se a gente pagar menos, vai sobrar mais para mais pessoas poderem receber o tratamento, né? Então, a ideia de que os raros são poucos é uma ideia equivocada, né? De que é um pequeno grupo. Não é um pequeno grupo, né? São doenças raras diferentes, mas a gente está falando de um grupo muito grande de pessoas, né? Que, assim, cada vez mais tem que se unir e colocar a voz na sociedade, porque só assim a gente vai conseguir ter uma mudança, fazer essa pressão. A voz da sociedade, exigindo que exista uma pressão em cima disso. E o que a gente tem observado também, né, Cíntia, lógico, cada dia mais a gente vai ter mais tratamentos para doenças raras, essa é uma realidade, né? Sim. Ainda bem, mas a gente está indo para essa realidade de cada vez mais a gente ter novos e novos e novos tratamentos. A mesma coisa acontece para os cânceres, né, para o câncer raro também, que a gente não falou muito aqui, a questão do acesso também para câncer raro. Mas também a gente sabe que cada vez mais a gente vai ter mais acesso, mais diagnóstico, né? Mais tratamentos que vão ter que chegar para a gente. E quando a gente olha a saúde por esse aspecto, como que vocês estão observando, como que vai ser esse crescimento no Brasil? Como que vocês estão observando isso do ponto de vista jurídico? Porque todo ano a gente tem uma grande parte da indústria trabalhando para trazer novos medicamentos, novas soluções, novos tratamentos para pacientes de doenças raras, de câncer raro, né? E são todos tratamentos de alto custo. Como que a gente vai pagar por tudo isso e como que a gente vai conseguir atender esses pacientes? Eu acho que é um movimento, assim, da própria tecnologia, né? Da próprio avanço da medicina vai trazendo essas novas possibilidades, esses novos tratamentos, essas novas terapias, esses novos dispositivos médicos, né? E para que tudo isso chegue e tenha acesso, né? Que os pacientes tenham acesso, a gente precisa de políticas públicas para isso, né? Não tem como ser diferente, né? A gente precisa que exista investimento em pesquisa dentro do país, para que possa sair mais barato, para que a gente não precise importar toda a tecnologia de fora. Isso é muito importante também, né? Tem muitas associações até que estão falando muito sobre isso, sobre pesquisa dentro do Brasil, né? Para não precisar importar toda a tecnologia médica, né? E dentro desse cenário, não tem como, né? A sociedade vai se adaptando, o direito à medicina, e a sociedade vai se adaptando conforme a gente vai evoluindo. Então, acaba sendo um
um processo natural do avanço, né, da medicina, assim, como um todo, numa visão geral. Você falou no início aqui, né, quando você se apresentou, contando que você tem uma relação com a área de raras porque você passou por isso na sua família. Teve familiares, questões assim. Você pode contar um pouco pra gente sobre isso? Como que isso aconteceu dentro da sua própria família? Falando assim de uma forma geral, para não ficar muito pessoal, eu tive várias assim, influências com várias pessoas, né, vários familiares, né, que precisaram de acesso à saúde, assim, até nessa área do câncer mesmo, né. Então, assim, foram situações que me fizeram ter essa perspectiva da família, do familiar que passa por isso, né. Então, também é parte da minha paixão por essa área, assim, da minha motivação em estar fazendo esse trabalho. O que muda, você acha, quando a gente está dentro da situação? Como que você acha que isso afeta até o seu trabalho e fez você perceber as coisas de um jeito, às vezes, diferente e que te ajuda hoje até na forma de atendimento desse público? Acho que é empatia, né? O que a gente traz aqui no nosso escritório é trazer muito essa visão humanizada, né? Tanto no atendimento quanto na ação mesmo, no desenrolar do acompanhamento dessa família, trazer esse olhar humanizado, né? Trazer esse olhar individualizado, trazer esse acolhimento, né? Trazer essa escuta, trazer informação, né? O que eu vejo muito assim é esse olhar, né, para a pessoa mesmo, com cuidado, entender a história, ouvir cada família, cada mãe, né, e assim eu consigo muito me colocar no lugar, né, por já ter passado por situações similares, eu consigo muito ter essa empatia, né. E eu acho que é muito importante para todos os profissionais que estão envolvidos nisso, né. E geralmente, quando as pessoas chegam hoje, que até elas chegarem a vocês, né, elas já passaram por muitos processos, né, tentaram de diversas formas. Muitas vezes, você acha que hoje também a gente tem, na medicina, a gente tem conversado muito e os médicos acabam fazendo até nos últimos congressos médicos, tudo falando as picaretagens da medicina, né? Existem as picaretagens do meio jurídico também. Essas famílias, elas passam por isso também, elas acabam caindo em erro de pessoas que muitas vezes, até advogados, né? Eu acho que é importante a gente falar disso também, porque assim como na medicina hoje está se questionando um monte de coisa, médicos influenciadores, né? Questões que estão sendo colocadas mais à tona hoje em dia, na área do direito, para assistência à saúde, e aí quando a gente fala em doenças raras também, isso também está acontecendo? E o que para você hoje são os que a gente poderia colocar aqui com os maiores indícios de cuidado, de picaretagem nesse segmento? Porque a gente sabe que isso também acontece muito, né? Sim, eu acho que a maior dica que eu posso dar é procurar um profissional especializado em saúde, né, em direito da saúde, porque não é todo advogado que consegue atuar nessa área. Um advogado que não tem familiaridade com a área da saúde não vai conseguir atuar bem nessa área, porque você vai precisar analisar toda a documentação médica, você vai precisar analisar o histórico, você vai precisar puxar estudo científico, muitas vezes, você vai precisar confrontar laudo. Então, você precisa ser especializado nessa área. Não é qualquer advogado que você vai procurar que vai conseguir atuar bem dentro desse processo. Vocês sabiam me dizer, por exemplo, o que hoje nas redes sociais, às vezes, chegam para as pessoas, ou o tipo de informação que a pessoa precisa olhar e pensar, olha, isso pode não ser verdade, ou é uma falsa promessa, é algo que estão trazendo que não é bem por aí, que as coisas acontecem. O que vocês estão observando também nessa área do direito em relação a isso? Isso de forma geral, assim, a internet é terra de ninguém hoje em dia, né? Mas, assim, do mesmo jeito que tem muita informação boa, é você procurar, buscar, né? Assim, tem muito profissional bom atuando nessa área. É procurar
o que ele já... O êxito, né? O que ele já fez, o que já deu certo, né? Porque, assim, o que mais acontece no escritório são indicações, né? Uhum. Então, assim, o que a gente não faz propaganda dentro da área, assim, do direito, muitas vezes. Então, são parcerias, são indicações. Então, o que fala? É o seu próprio trabalho, os pacientes que você já conseguiu ajudar, as pessoas que você já, né, o êxito que você já conseguiu obter. Então, se você busca um profissional que nunca atuou na área, que está te prometendo alguma coisa, mas que você nunca viu os resultados dele, né, pode ser um sinal de alerta. Geralmente o paciente, ele chega para vocês por meio da própria associação de pacientes. A associação acaba sendo uma figura importante nesse meio, quer dizer, o paciente ter acesso à associação de pacientes também auxilia para que ele consiga mais rapidamente chegar a esse acesso, ou ele vem mais diretamente para vocês? Como que isso tem acontecido também? Você acha que o paciente está mais bem informado, ele consegue chegar mais rápido no acesso jurídico? Então, nós trabalhamos assim com parcerias, né? Nós temos parcerias tanto com profissionais médicos quanto com não médicos, associações de familiares e também indicação, né? Às vezes Então, assim, o que ocorre às vezes o próprio médico indica ou chega lá na associação. Nós temos parcerias com algumas associações de pacientes, então chega lá na associação, não tem condições, né? Poxa, eu preciso de uma ajuda. E aí chega até o nosso escritório, né? Mas dentro desse formato, muitas vezes é indicação ou dos próprios médicos, ou de associações, ou de outros pacientes, ou de pessoas que buscam informação, mas essa é a minoria. Ele chegou nesse momento, ele conseguiu, primeiro, ter o diagnóstico, que a gente já falou lá atrás, que é um desafio enorme. Sim. Aí ele chegou até vocês também por meio de indicação, de associações, etc. Aí vocês conseguem chegar a uma liminar ou mesmo a um resultado positivo para que esse paciente tenha acesso. A partir daí, quais são os novos obstáculos que esse paciente vai ter no dia a dia dele, mesmo depois de ter conseguido muitas vezes uma liminar ou ter conseguido o acesso ao medicamento? Que ele ainda continua precisando dessa assistência jurídica no decorrer do tratamento? Depende. Se o medicamento for de aplicação única, não, né? Ele vai ter aplicação, vai ter acompanhamento médico e o acompanhamento jurídico acaba ali. Agora, se é uma medicação que ele precisa tomar recorrente, pode acontecer o que você falou, a interrupção do fornecimento, né? Então, a gente vai estar sempre acompanhando. Né? Uhum. Se acontecer, volta para o escritório e a gente vai acompanhar, a gente faz esse acompanhamento. E aquilo que a gente estava falando também, o paciente não é só o medicamento, às vezes é todo o tratamento que ele precisa. Isso também é algo que vocês percebem que como está mais fácil, mais difícil, como Sim. que está funcionando esse tipo de decisão em relação ao tratamento? Nós temos casos que, assim, não tem nem como judicializar, que a gente só tem como resolver de forma administrativa. Por exemplo, teve um caso, recentemente, que me impactou muito, de uma família que nos procurou com um tipo de AME, que não é necessariamente uma AME, mas que não existe tratamento, nem no Brasil e nem fora do Brasil. Né? Então, seria só um acompanhamento da evolução com paliativos, né? Mas mesmo esse acompanhamento, a família não tinha um acompanhamento, né? Elas estavam no SUS, né? Ali tentando com home care e algumas coisas assim, tentando muito precariamente tratar aquele paciente que já estava com debilitado, respirador e tudo. Então, assim, quando chegou, me impactou muito pessoalmente esse caso, e nós pensamos, como é que a gente pode ajudar, né? E foi uma ajuda nessa parte administrativa, nesse paciente conseguir ter esse acesso a um hospital de ponta que possa fazer esse acompanhamento pelo SUS.
Então, a gente conseguiu o quê? Um acesso no HC, aqui em São Paulo, para esse paciente. Não é a cura, não é um tratamento, mas para essa família foi uma grande vitória. E essa família era de São Paulo mesmo? Ou de outro estado? De Santos, essa família Mas Santos. aqui do estado de São Paulo. Isso. E aí vocês conseguiram isso dentro do HC. Isso. Para essa mãe foi uma grande vitória. Ela me agradeceu muito, muito, muito por isso. Né? Porque o filho dela está num hospital de ponta. Né? Sim. E tudo que puder ser feito ali vai ser feito. Né? E como que está a situação em relação aos planos de saúde? Como que os planos de saúde estão atuando em relação a doenças raras? Né? Porque às vezes a gente também tem... A gente tem pessoas que vão descobrir A gente está falando das doenças raras muito voltadas, às vezes, para a infância, mas tem algumas delas que as pessoas vão descobrir muito mais tarde, né? Então, mais de 20 anos, mais de 15, mais de 20 anos. E a pessoa, às vezes, ficou pagando o plano de saúde a vida inteira e, de repente, descobriu uma doença rara. Como que isso também... como que os planos de saúde estão agindo nesses casos e como que vocês também estão atuando nesses casos? Sim, muitos exames genéticos, né, para muitas condições, mesmo dentro da saúde suplementar, não fazem parte do rol da ONS. Então, assim, muitos pacientes também não têm acesso ao exame genético mesmo pelo plano de saúde. Então, quando o valor é elevado, às vezes a gente judicializa, né, para esse paciente também fazer o exame. Mas o tratamento, dependendo do valor, tem essa questão do valor. A gente tem um patamar. Passando daquele patamar, não é mais judicialização para o plano de saúde. Mesmo que o paciente tenha plano de saúde, a gente vai judicializar a união, né? Porque essa é um requisito que foi alterado nessa decisão, né, do tema 6 do STF. E isso foi uma coisa recente, certo? Super recente. Super recente, aconteceu agora. A partir de agora, você acha que o paciente que está num plano de saúde, ele já entendeu isso? A ideia aqui hoje é a gente conversar um pouco para que esse paciente possa saber mais rápido para onde ele tem que ir. Então, a partir de agora, a gente tem um patamar dentro dos planos de saúde, até um determinado patamar que o plano de saúde ainda pode ser responsabilizado pelo pagamento. A partir de um certo patamar, a gente não vai mais, vai ser direto com a União. Sim. Isso é favorável, desfavorável para o paciente? E em relação ao plano de saúde, como que ele consegue ter uma ideia de que não, esse meu caso não é realmente um caso para o plano de saúde, é só consultando um advogado? Ou ele tem como, anteriormente, já ter uma ideia disso? Então, dentro da saúde suplementar, o paciente que tem uma doença rara, ele consegue ter acesso a todas as terapias, né, a fisioterapeuta, fonoaudiólogo, todas as terapias que o paciente geralmente precisa fazer, ele consegue ter acesso muito mais facilmente do que pelo SUS, né, que a gente sabe, você precisa fazer um exame de sangue pelo SUS, você tem uma fila de 2 meses. Né, o paciente da saúde suplementar precisa fazer um exame de sangue hoje, ele pega o pedido, amanhã ele vai e faz. Né? Então, tem essa facilidade de, mesmo sendo pelo plano de saúde, não tem acesso a tudo, mas tem algumas coisas ali que fica um acesso mais facilitado para esse paciente, mesmo não tendo acesso completo. Mas, com relação ao valor do tratamento, existe esse patamar, né? Existe esse patamar que... dependendo do valor e dependendo da ação, tem que ser diretamente com a União, o que torna um pouco mais demorado, como a gente tinha falado anteriormente. Né? Mas dependendo da situação, tem que analisar caso a caso. Existe risco de vida? Qual que é a condição do paciente? Qual que é a janela de implantação do medicamento? Tudo isso precisa ser analisado, caso a caso, entendeu? Individualmente. Então, a informação que a gente tinha recente, né, que a gente teve de muitas associações, é que existiam muitas negativas e que estava cada vez mais difícil você conseguir ter acesso também por meio da judicialização. Você acha que isso procede ou, na verdade, a gente entra um pouco naquela questão que a gente estava falando anteriormente, nem sempre a pessoa está bem assistida para conseguir ter esse acesso? Como que vocês têm observado isso? Ou sim, a gente tem, que foi um pouco relacionado àquela pergunta que eu fiz anteriormente, a gente tem um judiciário que está cada vez
mais desfavorável para essas questões? Eu não acredito que esteja mais desfavorável. O que acontece é que, assim, as ações de saúde estão aumentando todos os anos, né? Por toda essa questão que a gente expôs pelo que a gente falou aqui, elas só vão aumentar, não vão diminuir, né? Por toda essa questão que a gente expôs do próprio sistema estar deficiente em várias frentes ali, né? Então, acaba desaguando aonde? No judiciário, né? Então, assim, muitas ações estão entrando, então acaba sobrecarregando um pouco, né? Mas, assim, que está havendo mais negativa, não sei, talvez esteja tendo mais procura, esteja ficando mais evidente que existe essa possibilidade e mais pessoas estão procurando. Eu acredito que seja isso, um movimento que as pessoas estão falando, peraí, eu tenho esse direito, é meu direito constitucional, eu vou buscar, eu tenho a dignidade da pessoa humana, né, o direito à saúde, né, que é um direito essencial, que está na nossa Constituição. Então, acredito que é um movimento que as pessoas mesmo estão procurando. Negativa de plano de saúde, nós sempre tivemos muitas, né? Eu não vejo assim como, estão negando mais. Não vejo muito assim. E nós temos muitos casos de sucesso no escritório. Muitas cirurgias realizadas, muitos tratamentos realizados. Então, eu ainda vejo muita esperança. Mesmo tendo na judicialização, você ainda enxerga essa muitos esperança. Casos de sucesso. Perfeito. Cíntia, o que você diria para os pacientes, então, e para quem hoje está recebendo um diagnóstico e está se sentindo completamente perdido, não sabe ainda o que fazer, para onde ir, né? Esse paciente fica bem, como você colocou, ele fica totalmente perdido. O que você falaria para essas pessoas e qual recomendação você faria também para esses pacientes que hoje estão obtendo um diagnóstico ou mesmo o paciente que tem filho, né, ou algum parente tem os sintomas, não sabe o que é e muitas vezes não tem acesso também aos exames para chegar nesse diagnóstico? 2 pontos muito importantes, né? Buscar o diagnóstico precoce, como você está falando, né? Não tem condições, mas se você tem a dúvida, busca o diagnóstico, né? Se você tem condições de fazer isso, faça, porque é muito importante o quanto antes descobrir para tratar. Melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser o resultado. E também a rede de apoio, né? Que eu acho muito importante buscar essas associações, buscar esse acolhimento, né? Para as famílias, para você poder estar em contato com outras famílias, tudo isso facilita esse caminho, essa jornada, né? Torna o peso mais leve de se carregar. Vamos carregar junto, fica mais leve. Sim, né? Com certeza. E queria que você contasse um pouco para a gente também sobre o seu trabalho no dia a dia, que a gente estava comentando um pouco aqui no início da nossa conversa. E também que você nos falasse quais os contatos, né, colocasse à disposição os canais que esses pacientes também possam entrar em contato com vocês para tirar dúvidas ou algum canal que vocês tenham também que esses pacientes possam consultar para tirar dúvidas. Sim, eu me coloco à disposição para responder qualquer dúvida, né, que os pacientes enviem. Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram ou pelo meu WhatsApp. E assim, eu acho muito importante saber que existe esperança, né? A jornada é difícil, é sinuosa, mas a gente tem que ter fé, né? Tem que ter fé, tem que ter a esperança, a resiliência. Eu acho que é muito importante manter porque, assim, se você for pensar, tem um diagnóstico, tem um tratamento, existe uma saída, existe uma opção. Né? A gente só desiste no final, a gente não desiste, não desiste no meio do caminho. Né? Verdade. Não desiste, e um paciente com doença rara e um familiar que tem, né, que está junto a um paciente de doença rara, sabe disso, né? A gente acompanha as associações de pacientes desde o início, né? Muitos, desde que o universo de raras começou, né, a galgar esse caminho aqui no Brasil, Muitos Somos Raros a gente está acompanhando e a gente sabe que
as pessoas realmente são bastante ativas, cada vez mais a gente vê a comunidade se unindo e as pessoas buscando por informação. Então, queria te agradecer muito, que em nome da plataforma, e também a gente vai deixar os seus contatos aqui embaixo para todo mundo que tá ouvindo a gente, que está assistindo, e esperamos ter outras conversas para falar um pouco, e talvez num cenário um pouco mais positivo do que esse que a gente teve aqui no último mês. Sim. Obrigada, Cíntia. Obrigada a vocês. Para quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, né, a gente tem um projeto que chama Padrão Ouro, que nós estamos estendendo aí para as famílias, né, de doenças raras. E aí é só entrar em contato com a gente, quem quiser saber mais. E o Padrão Ouro é para famílias, muitas vezes, também que não têm condições de atendimento, certo? Isso, exato. Perfeito. Cíntia, muito obrigada e a gente se vê no próximo Poder Raro. Obrigada.